Mas por que os filhos de Deus, os servos do Senhor, sofrem? A palavra nos diz que a chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos. Deus ele ama a todos e Deus é justo. A diferença é que os justos creem na promessa e estão salvos pela promessa. Mas você se pergunta, tudo bem, eu aceitei Jesus e eu estou salvo. Por que eu continuo sofrendo? Por que eu continuo tendo lutas? Por que às vezes, muitas vezes, eu me encontro abatido? Não derrotado, abatido. Meu irmão, essa vida, esse tempo que a gente tem aqui, é uma série de conquistas, de vitórias, que a gente ajunta num saco furado. Você vai lembrar, certamente você teve muitas experiências como essa. Por exemplo, a criança que está na escola e quer passar de ano muito, não sei hoje porque é aprovação automática, mas no meu tempo, há 50 anos atrás, não era mérito. Se você não estudasse, você não passava de ano. E você estudava e às vezes puxa aquela dificuldade para passar de ano e deixava tudo para a última hora, porque eram muitas brincadeiras. Quem é dos anos 70, pegou os anos 70, 80, 90, sabe como é que era boa a infância antes da internet, onde a gente brincava na rua, muitas brincadeiras, muitas aventuras. Então a gente ia para a escola e a gente queria ser aprovado, mas a nossa vida era tão intensa, a gente curtia mesmo a juventude, a infância. Nós tivemos uma experiência ímpar, que os jovens de hoje não sabem o que é. Mas a gente deixava para a última hora, não se importava muito com os estudos, e aí ficava aquela necessidade de estudar pra caramba a matéria toda do ano para ser aprovado. E aquele desespero mesmo, para passar de ano, meu Deus, e agora? E aí você consegue passar de ano estudando, porque você teve mérito, e aquela sensação de alívio não preenche aquilo que era tão importante que você conquistou, não preenche. Aí às vezes você conquista coisas na vida que você fala, não, agora eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou chegar nisso, eu vou me formar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou comprar isso. E você compra, você conquista, só que você não se sente completo. Aquilo que você pensa que agora sim eu vou encontrar paz nisso, eu vou ter a segurança nisso, você não encontra, nós não encontramos. Por quê? Deus, quando ele cria o homem no Jardim do Éden, ele o faz a sua imagem e semelhança, ele o faz perfeito. E a palavra perfeito quer dizer feito, acabado, completo. Perfeito quer dizer que foi feito e não falta nada, ele é inteiro. Mas quando o homem ele se separa de Deus, por conta de Adão se separou de Deus, ele deixa de ser perfeito. Então lhe falta uma parte que não pode ser completo com nada, nada que exista nesse mundo, não há nada que o homem possa fazer para completar a parte que lhe falta, que é Deus. Mas nós aceitamos a Deus, realmente nós aceitamos a Deus. Mas Adão, quando foi feito, perfeito, ele não tinha pecado. Ele adquiriu o pecado quando ele rompe com Deus. E nós temos esse corpo de pecado. Mas por que, aceitando Jesus, nós continuamos vivendo no corpo de pecado, meu irmão? Nós continuamos vivendo no corpo de pecado para que as pessoas, os escolhidos, possam ser alcançados e salvos, assim como você foi, assim como você está salvo. Até que seja o último. Quando chegar no último, Deus falará, basta. Então Jesus volta e a salvação termina. Vem aquele Cristo enviado por Deus, não agora mais para salvar, mas para recolher os justos, os santos, os salvos, e para julgar, para governar com vara de ferro aqui nessa terra. Então, quando você fala, se Deus existe, porque sofremos, porque isso é permitido, quando Ele estiver aqui não vai ser mais permitido. Esse tempo de sofrimento ele é permitido para que as pessoas possam se arrepender, se converter nesse período chamado graça, que é a oportunidade de sermos salvos. Já ouviu falar da expressão é de graça? É de graça, não precisa pagar. Jesus pagou.
Não há nada que você faça para merecer, porque não é mérito seu, é presente, é dom de Deus. É o amor de Deus revelado em Jesus por você e por mim. E esse tempo é permitido para que as pessoas possam ser salvas. E nesse tempo, você vai sentir muita tristeza por conta de conviver nesse corpo de pecado, mas também vai sentir alegrias. E a nossa fé, a nossa esperança é saber que um dia nós vamos receber um corpo livre do pecado, então seremos perfeitos. Teremos a estatura de varão perfeito, acabados, completos, totalmente livre desse aguilhão que nos fere. O último inimigo de Deus vencido. Qual é o último inimigo de Deus? É a morte. Vencido, o pecado, acabou, não tem mais. Mas por enquanto, temos que conviver nesse corpo de pecado, nessa doença, que é o pecado. Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele pedia para Deus curá-lo, e Deus falava para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no sofrimento. Sabemos que um dos efeitos do pecado, se você ler na Bíblia, é a soberba, a autossuficiência. Quando o homem, sofredor, ele identifica esta ausência, este sofrer por estar imperfeito, pecador impuro, ele se coloca diante de Deus como necessitado, não como autossuficiente, mas como dependente. E ele encontra a graça, o perdão e o amor que o completa. Então esse sofrimento, esse poder que se aperfeiçoa no sofrimento, esse sofrimento é combustível para a nossa fé, para nosso orar e vigiar, para a nossa alimentação diária na palavra de Deus, que são as Escrituras, e na oração. Amém, meu irmão? Então, às vezes as encontram uma muleta, um conforto, em qualquer coisa, no esporte, no trabalho, na bebida, nas drogas, no pecado. Ou às vezes nem é no pecado, em remédios antidepressivos. E isso atenua, de certa forma, ameniza sintomas, mas é um engano, é um saco furado, nunca é preenchido. Você só está preenchido com o Espírito Santo de Deus, com o amor de Deus revelado em Jesus. Por isso, meu irmão, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Bebei de graça das fontes da água da vida. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que essa mensagem chegue até você, te alcance. Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam reinar sobre você, amada igreja, corpo de Cristo, até que Jesus venha em glória. Em nome de Jesus, amém.